Hoje, papai do céu caprichou nesse cabelinho. Gente do céu. Pensa num cabelo que acordou de bom humor. Ah, deu uma retocada na parte da frente? Dei, mas quem tá ligando? Quem tá perguntando? Vamos para mais um episódio do Pode Pri. Nunca foi sorte, sempre foi publicidade. E hoje vamos falar do que todo mundo que quer falar sobre publicidade, marketing, tá interessado, né? Qualquer um que procura esse assunto só quer saber de uma coisa: vender. Então hoje vamos falar sobre vendas. Hoje vamos falar sobre CRM. Para que serve, o que come, onde vivem. O que que é? Eu lembro que quando surgiu o CRM, eu me senti uma patinha, cara, porque eu fiquei pensando, cara, o que que é isso? Eu lembro que na época eu já não era mais estagiária. Mas eu estava já tratando a minha ansiedade, né, e aí eu já estava me sentindo assim, incompetente por não entender logo de cara. Confesso que eu demorei um pouco, inclusive foi um assunto que eu peguei um pouco, assim, de trauma, vamos te dizer, por conta disso, né, que foi recente, é uma crise de ansiedade que eu tive, então eu não consegui lidar com aquilo muito bem. E aí uma coisa que me ajudou foi porque depois eu sempre gostei do que eu estudei, eu sempre amei o que eu trabalhei. E isso sempre me ajudou muito a querer expandir mais o meu conhecimento, a entender mais sobre tudo que o rodeia. Então, como eu já tinha esse fator ao meu favor, eu tentei esquecer um pouquinho os detalhes e focar nisso. E aí, de uns tempos pra trás, eu comecei a focar. Na verdade, no ano passado eu já comecei a ver um pouco. Eu, inclusive, comecei a trabalhar com CRM, eu incluí ele no meu negócio. E eu comecei a estudar um pouquinho ele mais, então por isso que eu até coloquei aqui, porque é uma coisa, o CRM é uma ferramenta que pouquíssimos empreendedores usam, mas que ajudam de uma maneira gigantesca. De primeiro momento, pode ser que você considere uma perca de tempo. No começo, pode ser que você considere mais uma tarefa para você incluir no seu dia a dia. Isso pode acontecer. Mas não significa que de fato seja. Porque, bom, enfim, na sua rotina é feita de multitarefas, né? Principalmente empreendedores entenderão essa parte como ninguém. Então, infelizmente tem que ser feito, tem que ser colocado, tem que ser adicionado. E quanto antes, melhor. Então, quanto antes você colocar, vira rotina, você já faz no modo automático até. Mas o que que é, afinal? CRM é uma plataforma muito voltada para o comercial. Então, digamos que é como se fosse um Trello. Eu vou colocar a imagenzinha aqui do Trello. O Trello é baseado no método Kanban, que é um método de rotina, de dia a dia que você se aplica, de como você. É um método de trabalho, até, inclusive. Aqui cada um vai dar um nome diferente, mas eu chamaria de método de trabalho, que é o método to do, que você vai colocando listas do que você tem que fazer. No caso do Trello, eu vou colocar a imagenzinha de como ele é, na imagem dele. Você monta filas. Em cada fila você coloca os cards das tarefas que você tem que colocar de cada coisa. E geralmente é o método to do, que é o a fazer, fazendo, concluído. E aí depende do que você vai fazer. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu coloco o a fazer, que eu sempre tenho com o meu designer. Aí ele move quando ele pega para fazer pro fazendo. Aí depois ele coloca aguardando revisão, que é aguardando que eu veja o que ele fez. Dependendo do que for, eu movo para a aprovação do cliente, caso já passe pela minha aprovação, não tenho que pedir nada para corrigir, aí já vai para aprovação do cliente. Se for uma coisa que eu já subo direto porque é de praxe, eu só movo para o finalizado. Mas aí vai muito de cada um. Na agência que eu trabalho, por exemplo, a metodologia já é super diferente, até porque a equipe é gigantesca, 3 vezes maior. Então, o Trello dele já é completamente diferente. E a gente tem um para programação e um só para criação, que é com os designers e redatores e revisores. Então, vai muito do que você tem como funcionário, do que você tem como ferramenta
e do que você é apto também a fazer, porque por mais que você pode até me falar: "Pri, eu sou sozinha, sou eu que faço tudo", tudo bem, mas existem tarefas a serem feitas e existem prazos a serem cumpridos. Você tem uma data limite para entregar uma arte, você para você mesma que seja, mas você tem uma data limite para subir uma promoção, você tem uma data limite para fazer uma determinada tarefa, isso é fato. Então, quando você usa uma dessas plataformas, você se organiza de uma maneira melhor. E existe um estudo onde explica a eficiência do Kanban. Inclusive, ele é aplicado numa das inteligências profissionais que antigamente a gente chamava de metodologia de inteligência profissional, porque era uma forma de você aprender a ser mais ágil. Metodologia ágil, inclusive, também era um nome que chamavam. Porque era uma forma de você aplicar as tarefas que você tinha, que às vezes você não sabia. Tem ferramenta que até sugere que você cronometre quanto tempo você leva naquilo. Porque tem muitas pessoas que cobram ou pagam por hora de trabalho, e às vezes a gente não faz ideia de quanto tempo leva para fazer aquilo. É claro que existem tarefas que não tem como ser um tempo específico, vai depender muito de cada coisa. Porque às vezes é muito fácil a gente falar: "Ah, eu levo 5 minutos para emitir uma nota fiscal". É, mas se você, for emitir mais de uma, e se um fornecedor exigir que você ou um cliente exigir que você acrescente mais detalhes no seu na sua nota fiscal. A nova plataforma de emissão, inclusive, de nota fiscal, tem uma forma simplificada e completa. Então, se a simplificada, beleza, você já deixa ela meio que no automático, o que você coloca como objetivo da nota, que vai ser a descrição, e acabou. Mas e se o cliente exigir uma coisa diferenciada? Se ele exigir que você mencione A ou B do que você está vendendo. Então são coisas que depende muito. Mas é legal você ter uma ideia, assim, de quanto tempo você leva para aquilo, até para você saber o que você se organizar. Eu até hoje tenho coisas que eu coloco na minha lista de tarefas, que é a mais do que eu consigo entregar. Até hoje eu cometo esses erros. Mas eu continuo fazendo, porque o que eu não consegui entregar naquele dia, eu deixo para o dia seguinte. Se eu não conseguir naquele dia, eu deixo para o dia seguinte, então vai para quarta-feira. E assim vai indo até eu conseguir concluir a tarefa. Eu só nunca deixo passar da data limite, porque é muito importante. Então o CRM, ele meio que faz isso também, só que focado no time comercial. Então, tem uma ferramenta que eu vou sempre que eu falar de ferramenta, eu acho que eu vou indicar muito, inclusive o próximo episódio é sobre ferramentas, e eu vou indicar muito ele, porque ele é perfeito, ele também automatiza com várias outras plataformas gratuitas e pagas, e ele é uma ótima ferramenta tanto de análise de dados, quanto de execução de tarefas e automações de marketing também. Já falamos sobre automações aqui no outro episódio, não no anterior, mas no outro. Então, vejam sobre isso, porque é muito importante. Poupa seu santo tempo, já que tempo hoje em dia é tratado feito ouro, vai poupar o seu tempo. Então, às vezes o barato sai caro, às vezes o 100% gratuito pesa na sua eu não consigo imaginar quantos empreendedores usaram o Gmail e estão recebendo agora a notificação que a partir de 3 de julho vai ser cancelado um monte de coisa do Google, porque a memória está lotada. Então, assim, cuidado. Cuidado com barato, sai caro. Muito. Se teve uma coisa que eu não me arrependo na vida de ter adquirido, foi o pacote OneDrive com 1 TB de memória de nuvem. Ele facilita a vida. Mais um hashtag desabafo. Eu queria muito que tem uma forma de você colocar o OneDrive dentro do seu computador, né? Então você armazena pastas e tudo nele, só que ele não tá no seu computador, exatamente. Tudo que você vai colocando nele, inclusive, vai atualizando direto na nuvem. Só que eu queria muito que eles fizessem uma tecnologia onde tivesse isso e não usassem de forma alguma a memória do computador, porque eu tive que tirar do meu Mac. Não sei se é porque é Mac também, mas eu tive que tirar porque estava ocupando a memória dele, sendo que era a memória do meu tera. E aí estava travando todo o computador, não estava conseguindo usar quase nada. Trágico. Mas vou ver isso. De repente é uma forma também de aplicar que eu não tô sabendo direito. Mas enfim, o CRM ele é isso, ele é tipo uma plataforma onde você existem várias ferramentas e várias empresas que oferecem esse tipo de serviço. O que eu achei mais fácil de pegar
Inclusive, o RD tem o CRM gratuito. Então, se você tem uma base pequena, se você é um empreendedor que está começando agora, se você é um empreendedor que não está começando agora, mas também é pequeno, ainda não tem uma base muito grande, tipo, sei lá, 1.000 clientes, é legal você usar. Então, o ideal é você vincular ele a seu site. Mas se você não tiver site, é porque assim, se você tiver site, digamos que o trabalho é poupado. Mas se você não tiver site, não cremos cânicos e não descarte essa possibilidade. Não só do site, mas também de usar a plataforma. Digamos que você vai ter que fazer no DDoF, vai ter que preencher, lacuna por lacuna. Mas o CRM, ele também é separado em filas de Kanban, então ele também tem essa separação de tarefas, só que totalmente voltada para o comercial. Então é assim, um cliente se cadastra no seu site. Ele já entra automaticamente, se você vincular corretamente no CRM, na plataforma. Esse que eu estou mostrando agora é o do RD, mas existem outras diversas que vocês podem pesquisar e ver como funciona cada um, etc. E aí, depois que esse cliente cadastrou, existem etapas. Essas etapas são importantes, gente, por duas razões assim muito fortes. Primeiro, para você saber onde aquele cliente está. Então, às vezes, lembra que a gente conversou sobre envio de e-mail marketing? Então, lembra que nesse envio de e-mail marketing a gente também conversou sobre a importância de não ser repetitivo e de também não ser chato? Então, não é enviar tudo para todo mundo. Às vezes, por exemplo, mês do aniversariante, não faz sentido você mandar todo mês para todo mundo um desconto que só vai ser válido para sua data de aniversário. Então, é muito mais fácil você mandar no mês de aniversário daquele cliente. E aí, beleza, aquilo pode valer por um mês, mas que seja enviado apenas para os clientes daquele mês, porque vai ser, primeiro que vai passar uma desorganização tremenda para o seu cliente se você mandar fora do mês, se você mandar errado. Segundo, que vai faltar um profissionalismo gigantesco. E não precisa ter terceiro, sabe? Por favor, se organize, faz uma coisa assim, certinha, trabalhe sem especulações, sem deixar ao Deus do Ará, sabe? Vê direitinho com calma. Então, assim, faça corretamente. E aí, o CRM, ele meio que te ajuda a classificar o cliente. Então, você tem que zerar o estoque, não é o cliente que não te conhece que vai zerar o estoque, que vai comprar com promoção, com desconto. A gente já conversou sobre isso na jornada do consumidor. Funil de vendas existe para isso. Então, você dispara para aquele cliente que às vezes está esperando um motivo para comprar. Dá a razão. Aí você dá o desconto, ou você avisa que o site está todo em desconto. Existem produtos caros que eu consumo que quando o site anuncia que tá com desconto, reposição de estoque, às vezes eu nem tenho, porque capricorniana, né? Eu faço previsões de gastos, então eu sei quanto que eu vou ter que gastar com remédio, quanto que eu vou, porque eu já faço uma previsão de quanto que acaba. E eu não tô sozinha nesse método de previsão de gastos. Tem muita gente que trabalha com isso, assim como tem muita gente que não tá nem aí. Então, assim, ciente que muita gente pode fazer do mesmo método que eu penso nisso também. Vai ter cliente que às vezes você tá esperando um desconto. Então, por mais que eu não queira, não tenha previsionado aquele gasto naquele mês, pô, mas tá com desconto. E aí, ao invés de eu comprar no valor cheio mês que vem, vou comprar com desconto esse mês. E mês que vem eu não compro nada. Então, assim, é muito importante você ter essa classificação de cliente para você saber onde você está pisando, para você saber com quem você está falando, em que etapa. Então, existe cada etapa, você pode customizar e personalizar como você quiser. Ele te dá uma base que geralmente é muito utilizada e muito prática, mas você pode personalizar. Ah, igual eu falei no Trello, que eu personalizo do meu jeito, você também pode fazer do seu jeito no CRM. Mas é basicamente você classificar em que estágio está o seu cliente. Então, o cliente acabou de se cadastrar no seu site, acabou de te mandar um direct perguntando o tamanho, valor, cores disponíveis. Ele é um cliente que te conheceu e ele é um cliente que viu possibilidade de você ser uma marca para ele consumir. Então você possivelmente você demonstrou uma dor desse cliente, ele captou que é uma dor que de fato ele sente, e a próxima etapa é ele
te ver como decisor de compra. Putz, essa marca é digna do meu dinheiro, eu vou comprar porque eu acho que vale a pena testar. Eu acho que vale a pena ver se o produto é realmente de qualidade, ver se a entrega é realmente boa e se o atendimento é de qualidade. Então, assim, realmente é importante você ter essa classificação por isso. Então você já sabe: "Ai, Priscila, mas ele não se cadastrou, eu não tenho o e-mail dele", por exemplo. Mas se ele te mandou um direct, possivelmente você vai ter acesso ao e-mail dele, porque toda rede social você tem como ver o e-mail, mas beleza. O que que você tem de disponível na rede social do cliente? Você tem o nome completo dele, ou o que ele disponibilizar ali. Você tem um arroba, que é o ID dele naquela rede social, que você pode pesquisar inclusive em outras mídias para ver se ele usa o mesmo ID ou se tá cadastrado e vinculado de alguma maneira, porque aparece. Se tiver cadastrado, no mesmo e-mail ou no mesmo número de telefone, ele aparece em uma determinada situação, mesmo que o ID seja diferente em outra plataforma. Você tem, deixa eu ver, como ele entrou em contato com você, que é legal de você colocar no CRM, que é a preferência de contato do cliente. Se você acha que, mas mesmo assim, eu acho que ele me chamou no direct porque é o que ele estava lá na mão na hora, mas eu acho que ele vai gostar de ter um atendimento WhatsApp. Eu acho que ele vai gostar de saber que eu tenho um WhatsApp. Pergunta. Oi, tudo bem? Você gostaria de continuar nosso atendimento no WhatsApp ou prefere por aqui mesmo? Uma vez uma marca me perguntou isso e eu achei diferente, porque nenhuma outra tinha me perguntado, mas ao mesmo tempo eu também achei muito legal, porque eu pensei, cara, que maneiro, ele perguntou, talvez porque ele centralize tudo no WhatsApp, provavelmente, mas de todo modo eu achei cuidadoso, porque ele colocou na minha opção. A decisão era minha de continuar ali ou de mudar para o WhatsApp. E eu confesso que mesmo com a pessoa me respondendo na hora, eu fico com receio, porque assim, ela tá me respondendo na hora naquele instante. E se eu tiver que parar para lavar uma louça, que é 5 minutos, e voltar e ele não estiver mais lá? No WhatsApp, por mais que eu não libere o visualizado por último, me dá essa segurança. Me dá essa sensação de eu posso perguntar, e mesmo que ele demore a responder, em algum momento ele vai te responder. Vocês entendem como é muito inconsciente? Isso é tudo coisas que eu acho. Eu não tenho certeza absoluta de absolutamente nada. No meu WhatsApp eu nem consigo ver qual foi a última hora que aquela pessoa visualizou alguma coisa. Então é tudo muito inconsciente. É por isso que eu tô doida pra estudar neuromarketing, porque explica muita coisa. Entender a mente do ser humano. Mas assim, entender a mente do ser humano só pra isso mesmo, tá? Porque psicologia eu nunca faria. Inclusive, né? Trauma até de quem faz, de quem estuda isso. Mas enfim, basicamente é isso. E o que que ele vai fazer, né? Como você vai administrar tudo isso? Todas as técnicas que eu passei até aqui não foram em vão. E não foram à toa. E não foi só pra dizer que, nossa, como eu sei de tudo. Mentira, até porque eu não sei de muita coisa. Tô tô no caminho para aprender. Sempre. Aliás, todos nós, viu? Até o último dia de nossas vidas, até o último suspiro que nós dermos, estaremos aprendendo algo. Uma vez eu lembro que eu falei, essa frase para uma ex-colega de trabalho que era mais velha e ela se sentiu ofendida quando eu falei isso, porque ela sentiu que eu ofendi o tempo de experiência dela. E eu falei: "Na verdade, quanto mais experiência, mais sábia você é, mas não significa que acabou". Uma vez eu ouvi falar que o sábio, que é sábio de verdade, ele nunca se diz que é sábio. Porque estamos sempre em constante aprendizado. Então, o sábio, ele nunca vai dizer para você: "Oi, tudo bom? Prazer, eu sou um sábio". Nunca. Porque um sábio de verdade sabe que ele está sempre aprendizado. Então, ele, na consciência dele, ele sabe que ele já aprendeu bastante, mas ele sabe que a jornada ainda é grande. Então, é claro que todo esse aprendizado o torna sábio, mas ele ainda não se considera porque ele ainda está se considerando na jornada. Então, isso é muito bonito, mas não é só de falar, não, vamos praticar. Não importa o quanto você estude, não importa quantos anos você trabalhou, você sempre pode aprender. E o aprender não é só com gente mais velha, não. O aprender é com gente mais nova também. A- Aliás, né, a geração alfa, ela vai vir com a tecnologia na ponta do dedo. Então, existem
coisas que a gente vai se matar de aprender, que vai ter um coleguinha mais novo que, tipo assim, vai te ensinar a não piscar de olhos. Assim como vai ter um coleguinha que vai saber executar e não vai saber te ensinar, e não é porque ele é ruim, é porque ele é assim. Aprendam a reconhecer o seu lugar no mundo, e não existe um lugar fixo, não existe um lugar de: "Ah, eu virei especialista nisso, acabou, ponto, fim", não existe. Eu lembro que na época que eu estava pra decidir o que eu queria estudar, se falava muito que médico e advogado era uma das áreas que mais se estudava. Que na verdade, a educação nunca parava, porque leis sempre estão em alteração, sempre estão mudando, e sempre estão se inovando também, sempre existem leis novas. E medicina, a mesma coisa, sempre tem uma solução nova para uma doença antiga, sempre tem uma doença nova surgindo, alguma coisa rara que está acontecendo, que nunca aconteceu antes. Só que isso é em todas as áreas, não é só para medicina. Não é só para médico e engenheiro e arquiteto e advogado. Isso são para todas as áreas. E isso que eu tô falando não é para te incentivar a não estudar porque, ai, que canseira. Não, é porque por muitos anos eu me considerei uma pessoa que não gostava de estudar, mas era porque eu não me adaptava aos métodos de estudo que me mostravam. Quando eu criei o meu próprio método de estudo, eu passei a me apaixonar por aquilo. Eu passei a me apaixonar por estudos. Assim como por leitura, assim como por busca de aprendizado de diversas maneiras. Existem vídeos que eu amo assistir e acompanhar, assim como existem livros que eu amo ler, e existem coisas que a gente tem que passar por aquilo para aprender e tá tudo bem. Existem cursos que eu amo fazer porque a metodologia de ensino é muito legal, e existem outros que eu não gosto tanto, mas eu tenho que concluir porque é importante para mim. Então, assim, eh não desistam apenas porque você não está curtindo. Busquem entender como você funciona, porque aí você vai ver que o problema não era você, o problema era o método que você estava usando. Bom, mas enfim, voltando ao CRM, e por que que eu falei sobre tudo que eu já tinha passado aqui? Ele faz sentido, não foi à toa, não foi em vão que eu falei deles. Eh Existe uma certa sequência para você entender como você trabalha melhor o seu CRM. Então, uma sequência que seria interessante era, por exemplo, funil de vendas. Então, entender qual etapa do funil ele tá. Se você vai usar o funil de 3 etapas ou de 4, não interessa, não importa. O importante é você classificar a primeira, segunda, terceira, quarta etapa. E aí você pode colocar assim, exatamente, primeira etapa, segunda etapa para cada cliente. Ou você pode colocar o nome dessa fase. Então, você pode colocar, por exemplo, a quarta etapa ou terceira é a etapa de venda. Então, você coloca lá, pronto para venda. Ou você coloca só venda. Você pode colocar o nome da etapa ou a etapa, enfim, como você entender melhor. Você vai bater o olho e vai entender do que você tinha colocado, não pode ser uma coisa que você está pensando só naquele momento. Tem que ser uma coisa que você bata o olho e relembre. Então, tem que ser uma coisa muito rápida também. Aí, automação de vendas. Então, já coloca lá, ele já recebeu algum e-mail nosso? E quando ele recebeu, ele interagiu? As ferramentas de CRM ajudam nesse sentido, de você ver. Então, o legal do RD é que se você, por exemplo, fechar a plataforma para você fazer o disparo de e-mail marketing, que a gente conversou em outro episódio, quando eu também não vou entrar em detalhes por conta disso, se ele já entrou nessa etapa, o legal do RD é que ele já manda essa informação. Então, é claro que os detalhes de análise você vê dentro da plataforma do RD ou onde você fez o disparo. Então, a importância de você ter uma plataforma que integra em tudo é essa. Que você não vai precisar abrir 5 abas do seu navegador para ter uma resposta só. E outra, você também não vai precisar entrar no CRM para colocar no dedo tudo, porque já vai estar tudo cadastrado lá. Caso não, você vai ter que cadastrar. Que é importante você saber quantos e-mails você já mandou para esse cliente. Ele já interagiu em algum? Teve algum clique? Ou ele recebeu e colocou que não queria receber aquele e-mail? Você já clicou em um Scrabble, né? Que ao invés de desinscrever, né? Então, assim, são dados importantes para você entender. Se ele se desinscreveu no seu primeiro e-mail, vamos rever o que você está mandando de primeiro e-mail aí de disparo para o seu cliente?
ou qualquer outra coisa, tá? Eu tô focando em e-mail, mas você já teve que mandar, algum cliente já te chamou, você respondeu e ele desapareceu, deu ghost? Por que que ele deu ghost? Por que que ele desapareceu? Por que que ele sumiu? O que que aconteceu? Será que você demorou para responder? Será que o valor que você mandou era muito caro? Às vezes é legal você perguntar, tipo, você respondeu rápido, respondeu bem, a pessoa te tratou bem. Por que que você não pergunta? Tipo, se a pessoa dá uma sumida e fala, e aí, tudo bem? Você achou caro? O que aconteceu que você não gostou? As cores que eu tenho disponíveis não são do seu agrado? Me fala, para mim melhorar meu atendimento. Se a pessoa não responder, tudo bem, você tentou. Agora, o não você já tem. A não resposta você já tem. Tente correr atrás da resposta e preencha lacunas. E isso tudo que eu tô falando aqui, registrando no CRM para cada cliente. Então, de preferência, tentar pegar nome completo por conta desses detalhes, tá? E aí, depois, na sequência, a gestão de equipe e vender. Então, se você tem uma equipe, você pode separar as próximas lacunas, por exemplo, das filas. Você pode colocar o nome de cada pessoa para você distribuir. Aí você tem uma noção, tipo, fulano está responsável por 3 clientes e o outro, o ciclano, está responsável por 2. Então, o próximo cliente que entrar, eu vou mandar para ciclano, porque o fulano já está com 3. Então, se você tiver uma equipe, é legal você, se você tiver um sócio, a sua empresa é pequena, mas não é você sozinho que cuida das coisas, se você tem um sócio. Então, é legal você também fazer essa separação para vocês se organizarem melhor, para vocês saberem o que cada um está cuidando de quê. Uma coisa muito legal de empresa pequena que eu acho, porque eu já trabalhei tanto com cliente grande, tipo leves, como um cliente pequeno, microempreendedor que está começando agora. Uma coisa que eu, Priscila, acho muito legal nisso, no pequeno, que é diferente do grande, é que você tem uma memória melhor, porque é tudo tão mais nichado, que é mais fácil de você identificar. Então você lembra de um cliente específico. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa que nem era pequena, era média. E a gente fez uma promoção uma vez. E eu lembro que, no primeiro momento, a ideia da promoção toda foi minha. E aí eu lembro que a hora de passar o filtro, eu me arrependi levemente, porque eu falei, mano, vai dar muito trabalho. Só que não deu tanto trabalho assim. Que a promoção basicamente era a pessoa comentar, aliás, fazer um post com a hashtag da campanha, e aí o mais curtido ganharia um par de ingressos para o Oktoberfest lá de Blumenau. E eu lembro que no primeiro momento eu pensei assim, pô, é só colocar a hashtag lá e buscar. Só que na hora, mano, muita gente aderiu. Muita gente aderiu. Era uma rede de restaurante com cardápio alemão e tudo mais. E por mais que eu pensei assim, eu acho que o movimento não vai ser tão grande assim. Eu acho que a disputa vai ser mais uns likes mesmo dos poucos que participarem. E, mano, teve muita participação. Muita mesmo. E na hora eu fiquei assim, grilada, mas depois que eu vi o método de me organizar, eu lembro que eu me organizei acho que foi Excel. Eu coloquei os posts lá, coloquei a quantidade, depois eu só filtrei e tal. E assim, no final das contas, não foi tão difícil. E aí eu lembro que eu fiquei na memória, na reunião de pauta. Eu lembro que eu lembrei, tipo, quem venceu foi essa, teve essa que brigou, teve essa que falou que foi injusto porque ela teve mais curtida, sendo que na data que a gente viu que era a data limite, tinha X. E aí eu acho que ela viu que ela não ia ganhar, deu um gás num dia depois. Eu lembro de tudo isso, eu lembrava de detalhes. E aí quem via na reunião pensava assim: "Nossa, meu Deus, que memória, que não, imagina". Era só porque, tipo, eu que tinha feito. Eu que tinha planejado, esquematizado, eu que tinha executado. Então era fácil para mim. E eu notei que isso é em toda pequena e média empresa. Você consegue identificar qual é a pessoa. Eu vejo o blogueiro, o influenciador, né, falando muito sobre isso. A gente sabe quem são as nossas seguidoras realmente fiéis, que tá sempre comentando, sempre curtindo, sempre mandando direct. E é verdade, porque sempre aparece lá. Mesmo que não em destaque, porque pensa, Boca Rosa da vida deve, nossa, recebeu enxurrada de direct. Só que aparece lá.
Então, em algum momento, se é ela que mexe no celular, ela vai saber. É claro que se for a equipe, aí a equipe vai saber, não ela. Mas se ela pegar o celular em determinados momentos do dia e todos os dias, ela vai saber quem é que está interagindo sempre. Ela vai saber quem é que está sempre lá. Porque não tem como você passar despercebido. É claro que, de novo, se for muito grande, isso é para pequenos e médios negócios. Se for muito grande, é muito difícil dar conta. E geralmente é uma equipe que toma conta disso. Então a equipe pode até saber. Aí você saber é mais difícil, mesmo que você olhe sua conta todos os dias. É muito difícil, porque o volume de interação é muito grande. Então, né? Convenhamos. Mas é isso, aí você pode fazer essa gestão de equipe, você pode determinar tarefas para cada um. É legal também para fazer reunião de pauta, tipo, esses clientes que tá na sua fila, você já vendeu? Por que que você acha que não vendeu? O que aconteceu no meio do caminho? Ele pode ser que ele tenha respostas prontas, pode ser que ele tenha respostas ainda de achismo mesmo, mas é isso que é legal para você montar um brainstorm. Brainstorm é uma reunião onde você joga um monte de ideia. Sabe, ideia nada a ver surge num brainstorm. E aí, no brainstorm, você vê de coisas muito legais a coisas muito nada a ver. E aí você faz, surge uma ideia louca e acontece. Então, às vezes, a solução rápida para o seu problema é só fazer um brainstorm. Anotar ideias numa janela, numa lousa, num papel. Na verdade, o ideal é em um local onde todo mundo consiga visualizar ao mesmo tempo. Na agência que eu já trabalhei como estagiária, eu lembro que a gente tinha umas metodologias bem legais. Uma sala de reunião que a gente tinha toda de vidro, a gente rabiscava janelas. E numa outra determinada situação, a gente também deixava uma pessoa responsável só por anotar, e quem estava participando só jogava e falava: anota isso, anota aquilo. É sempre assim: no começo, a gente tem receio de falar besteira. Em todo começo de brainstorm, a gente tem medo de ser uns primeiros e falar alguma besteira. Só que depois que desenrola, depois que desengata, é muito legal. E uma coisa que eu aprendi nos brainstorms que eu participei e até hoje eu pratico é assim: pensa numa palavra que você acha mais boba, idiota para aquilo. De repente, até assim, é a primeira coisa que você pensa quando você fala de determinado assunto. Não tem problema. É aquilo que você vai usar como base e você vai colocar no furacão, lá no olho do negócio. Coloca na sua lista. Porque às vezes, tirar da sua mente o que tá nela te ajuda a aflorar tudo. Então, às vezes aquela ideia que você acha que é boba, que é idiota, é o que funciona, é o que vende. E aí você vai deixar de vender, vai deixar de sugerir algo que funciona por vergonha? Para escolher o nome de alguma coisa, por exemplo, de uma marca, de qualquer coisa. Eu sempre faço isso também. Eu coloco nomes assim, muito nada a ver, e vou colocando nomes também muito óbvios. E aí eu vou tentando colocar. Aí eu trabalho sinônimo, aí eu trabalho antônimo, aí eu trabalho um monte de coisa. Aí eu vou vendo o que faz sentido. Depois de você fazer uma lista, às vezes 10, 20, 30, quando você se dá conta, você encontra uma junção de alguma coisa. Eu lembro que de uma marca que eu ajudei nessa, eu contribuí para isso. Eu lembro que foi muito assim que aconteceu. Eu fiz uma lista, eu tenho até hoje, porque eu tenho muito orgulho disso, porque a marca ficou belíssima, inclusive. Eu tenho uma lista de nomes que eu acho que eu juntei uns 100 ou 60 nomes. E eu fui jogando. Só que assim, eu sempre usei algum método. Eu coloco 10 nomes. Desses 10 nomes, quais foram os 3 ou 5 que eu mais gostei? Desses 3 ou 5, vamos ver alguns sinônimos para ver se a gente fica legal. E aí, desses novos 10 nomes que eu criei aqui, ficaram legais? Se eu pegar dois e tentar fazer adaptações, colocar um ponto no meio, colocar alguma separação, de repente um underline, um ponto final, ou um ponto de exclamação no final, não sei. Pensar em coisas diferentes, até que quando você menos imagina, acontece alguma coisa. E eu lembro que eu cheguei numa conclusão de um nome que dava significado até para a essência da marca. Isso foi muito legal. Ver o cliente brilhando os olhos e falando: Nossa, esse nome, que incrível, que genial, que não sei o que lá. E não era que eu sou uma mente super poderosa. Eu só coloquei ela para funcionar. E vocês também podem fazer isso. Bom,
sem desculpa para vender, porque com CRM você consegue se organizar e você consegue filtrar. Então você sabe que conteúdo você vai mandar para o cliente porque você sabe a fase que ele tá. A vantagem de você ter o CRM é esse. E digamos que aqui você sabe o que falar e para quem falar. Então é sem desculpas para vender. E uma coisa que é legal também interessante eu colocar, a gente já falou alguns episódios sobre lead, eu expliquei o que que era lead, e ele é igual ao cliente. Então aqui é importante você falar, porque cliente às vezes a gente deixa muito solto. Então o legal de você trabalhar o CRM é que você converte o cliente em lead. Então ele só te chamou no direct, beleza, as informações que você puder coletar e você colocar no CRM é importante, porque você já sabe que aquela pessoa é um potencial cliente, ele já possui interesse em você, nos seus produtos, no que você vende ou no que você oferece. Então é muito legal você ficar de olho nisso e você entender como isso funciona. Gente, vocês entendem que isso aqui dá clareza para o seu dia a dia. Dá clareza para você entender o que está funcionando, o que não está funcionando. Dá clareza para você sacar o que que você pode fazer, qual é um próximo passo. Aquela indecisão de você ter de, ai, será que eu posso fazer uma promoção? Será que essa é a hora? Faz essa análise no seu CRM que faz muita diferença. Olha, eu vou deixar o link do CRM da ferramenta que eu sugeri. Vou, vou sugerir que vocês sigam as dicas que eu dei de ferramentas, ajuda muito. E fica a hashtag a dica. Próximo episódio eu vou dar dicas de ferramentas riquíssimas que ajudam muito no dia a dia. E tem IA para ajudar, que inclusive eu fiz um curso recentemente de inteligência artificial e eu tô assim, com a cabeça fritando, o próprio cérebro, o emoji do cérebro fritando assim, porque é muita coisa legal que dá pra gente usar e otimizar o nosso tempo. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham assistido. Eu sei que é muita técnica, é muita teoria, mas de verdade faz diferença no negócio, de coração. É palavra de quem tem muita dificuldade de se adaptar a ferramentas tecnológicas. Eu sou muito ligada a cadernos, inclusive, ó, onde ficam os meus roteiros. Eu sou muito ligada. Eu tenho 3, 4, 5 cadernos que eu anoto, cada um para uma função diferente. Inclusive, o meu to-do mesmo, real, que eu uso, é a minha agenda, que eu separo todo final de ano. Eu já vou separando ali o meu Kanban na folhinha mesmo, e todos os dias eu coloco to-do. To-do é um checklist, eu tô chamando muito de to-do, mas é Kanban, né? Porque to-do é uma lista onde você coloca e dá check, etc. Que pode ser diário, semanal, mensal e etc. Mas eu sou muito adepta a entender como funciona melhor. No meu estágio, quando eu planejava mídia social, eu escrevia no caderno antes. Era muito trabalho. Eu lembro que a minha chefe ficava pé da vida comigo, porque ela pensava, cara, você tá escrevendo aí pra depois você passar limpo, pra depois. Eu falava, é. E só eu podia passar limpo porque só eu entendia a minha letra. Então, assim, eu passei a entender que às vezes é mais prático você fazer direto isso no Word, porque aí você só copia e cola numa plataforma onde você planeja seus conteúdos, programa, e é só copiar e colar. Então, são adaptações. Pensem com carinho e tente. Mesmo que você. Gente, o mais legal de ferramenta nova é essa. É você assim, pô, não sei mexer, futuca. Mexe. Eu lembro que no passado a gente ganhava um celular e a gente era proibido de futucar, porque senão a gente ia estragar, né? A gente ia configurar alguma coisa muito errada. Esquece isso. Futuca, cutuca, programa, desprograma. Faça o que você achar que tem que fazer, porque é assim que você vai aprender, mexendo. O curso que eu fiz, inclusive, era esse. Os professores apresentavam as plataformas e a lição de casa era: teste ela. Coloque isso, coloque aquilo, faça alguma coisa que você consiga executar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, pesquisem e não se apeguem só ao que eu indiquei. Ele é muito bom? É, mas existem outras diversas que você pode utilizar. A maioria, quando você não tem um banco de dados, é barato. Às vezes é até gratuito. Assim como essa que eu estou indicando. Então, assim, pesquisem, futuquem, estudem, orgulhem a tia Pri aqui.
e façam a lição de casa, que é aplicar o CRM no seu negócio. De verdade. Vocês vão me agradecer se praticarem o que eu tô indicando. Beleza? O cheiro da Pri!